Oxalá abençoe os filhos que estão no templo nessa noite. Eu saúdo a corrente cristalina, a corrente magnética e a corrente Mahá. Confúcio disse uma vez que homens tolos falam de pessoas, homens comuns falam de coisas e homens sábios falam sobre ideias. Reflita por algum tempo em qual dessas três opções você tem se quadrado na sua vida. As pessoas, elas, nesses últimos tempos, têm tido uma doença chamada depressão, que afasta ela do mundo cotidiano, né? E cada vez mais as pessoas, a medicina e tudo, dizem que isso é porque a pessoa se sente só e que viver só é ruim, mas isso é uma armadilha da humanidade para o homem não viver plenamente aquilo que ele é. Vamos analisar o que significa viver só, como é viver só. Como é que o homem nasce? Ele nasce só? Não, ele é gerado só. Na solidão do útero materno, ele se desenvolve só. Assim que ele chega a esse mundo, ele é apresentado à sociedade, a uma família, a um grupo de pessoas, a um grupo religioso qualquer. E daquele instante do nascimento, ele perde a sua personalidade divina. Ele começa a viver em função do que lhe é ensinado no primeiro momento, e no segundo momento, já depois de estar consciente, na fase onde ele começa a determinar seus próprios destinos, ele já está viciado e embriagado pelos títulos ou pela ideia que os outros passam sobre o que ele é. Então começa aquela história. Olha, isso já vem desde a infância, essas colocações. Olha, você é bonitinho, você é inteligente, ou você é bobo, ou você é ruim, ou você é bom. E isso vai formando o ser. Isso causa uma dependência, meu filho, tão grande que ele não conhece nada de si, porque tudo o que ele sabe sobre ele não descobriu. Alguém disse a ele. Então ele sente necessidade de encontrar um parceiro, uma parceira, que é um segundo estágio da vivência humana, de relacionar-se com alguém. E quando ele encontra essa outra pessoa para viver um relacionamento, ele não sabe nada sobre si. Logo, se eu não conheço nada sobre mim, como é que eu tenho algo a oferecer a alguém? Então, a grande verdade é essa. Todo ser humano não deveria se preocupar em viver só. O que Deus, o que a existência quer e deseja é uma coisa mais simples ainda. Que vocês não tenham medo de viver só, mas que vocês simplesmente vivam só. Já é o suficiente. É diferente em viver só e simplesmente viver. Quando você vive, você está na solitude, você está na sua presença. Então, quando você está completo de si, você não precisa do outro. E se você encontrar alguém, se relacionar com ele durante um tempo e ele te abandonar, que ninguém abandona ninguém, não há problema nenhum, você está feliz. Porque ele não trouxe nada a você e também não te tirou nada, porque você tinha tudo. Você era tudo. E ele também. Então ninguém perdeu e ninguém ganhou. Durante algum tempo viveram em comum acordo.
Mas quando o ser que nunca viveu só, que nunca só viveu, mas viveu condicionado à multidão, se relaciona com alguém, ele se rende aos costumes, ele se rende às regras de matrimônio e perde a sua liberdade. Ele já não é mais o marido, já não é mais o ser que deveria ser. Ele é o ser que o companheiro ou a companheira deseja que ele seja. E alguém que seja obrigado a ser ou a viver aquilo que ele não é na sua essência, só pode ser um ser infeliz. E aí ele sente necessidade da multidão, para que ele não caia no abismo de estar morto para a vida. Então ele precisa das pessoas. E essas mesmas pessoas que moldou ele de maneira que desse errado a sua vida. Essas mesmas pessoas que passaram desde a sua infância até aquele instante ditando regra. Seja como eu sou, faça como eu te ensinei. E o ser? Cadê ele? Não veio à vida ainda. E um ser que não veio à vida, que não tem consciência do que é uma vida, só pode sentir solidão, a ausência dos outros, a ausência dos elogios, a ausência da personalidade que os outros lhe emprestam e do caráter que lhe implantam. Você é bravo, você é forte, ou você é fraco, ou você não é ninguém. Um grande poeta do tempo já contemporâneo, com o sobrenome de Pessoa, escreveu uma poesia e dentro dessa poesia dizia assim, ó: navegar é preciso, viver não. Navegar é preciso, viver não. Não se preocupe que eu vou voltar lá na história do Cafúncio lá, viu? Que agora nós vamos nessa retórica aqui do navegar é preciso, viver não. Vamos analisar profundamente o que ele estava querendo dizer poeticamente. Mas para nós entendermos isso, nós temos que entender o contexto onde ele estava. Estava numa ilha, onde as pessoas viviam uma vida medíocre. Então, o que o poeta estava querendo dizer é aquelas pessoas que viveram daquela maneira, sem ter nada a fazer, sem não ter a criatividade de criar algo novo, mas só repetir o que o pai fez, o que a mãe fez, aquilo não era necessário. Não era aquela vida. E isso reporta para o dia de hoje. Se você tem vivido como uma ilha, meus filhos, isolado de si, não é isolado dos outros. Pelos outros você é contaminado. Mas vocês, por se contaminarem pelos outros, por ouvirem tantos outros e por permitir a intromissão dos outros em sua vida, cria como se fosse uma barreira em volta de você que impede você de ir no âmago da sua alma, de ir na profundeza do seu ser e descobrir coisas inexploradas, qualidades e talentos que só você pode, porque a chave de acessibilidade ao seu interior só está disponível para você. Ninguém pode ir no centro do seu ser a não ser você. Então aí, navegar é preciso. Sair, explorar novas possibilidades, sentir novos ares. Mas a interpretação está errada também. O que o poeta estava querendo dizer é navegar é preciso. Para navegar, meu filho, você tem os mapas e você tem a bússola. Uma navegação segura, ela tem que ser precisa. Você tem a saída e a chegada, mas tem a precisão do mapa náutico e da bússola e agora de GPS, tudo você sabe como chegar. Mas viver, aí nós temos que acrescentar uma frase a mais na poesia dele e mudar o sentido. Viver, mas viver bem
é preciso também. Viver e viver bem é preciso. E como viver bem num tempo onde as doenças assolam a humanidade? As dores não cessam. Mais e mais epidemia aparece, tanto mental, quanto espiritual, quanto física. Qual é o princípio básico da cura? A ciência básica da cura? Conhecimento ancestral através de ervas. Das ervas, das folhas, é criado todo o medicamento, até mesmo os mais modernos, feitos pelas indústrias farmacêuticas. Mas se você pegar somente aquele remédio e não aplicar a isso, não aplicar aquela ciência, aquele conhecimento, meu filho, porque existe, vocês sabem, inconscientemente e conscientemente, de que a cura é um Deus. A cura é algo divino. E quando você pega a medicação e reconhece que aquela medicação só fará efeito se esse Deus chamado cura colaborar, é possível você se curar. Às vezes, momentaneamente, a dor sumirá, mas a causa permanecerá. Por que você não se cura definitivamente? Porque se você chegar na convicção de que Deus é uma entidade, é um poder, a cura é um poder, é um Deus disponível para todos, você tem que dar o terceiro passo. Render-se a esse Deus, a essa cura. Entregar-se a essa cura. Em todos os sentidos, meus filhos. Quando eu falo cura, eu estou usando um exemplo de doença, mas a solidão é uma doença. A falta de felicidade própria, de alegria própria, é uma doença da alma. A falta de realização pessoal é uma doença da mente e que traz, consequentemente, todos os outros males ao seu corpo. Porque existe em você, como existe em qualquer organização, meu filho, do mundo, de hierarquia, um presidente que comanda tudo. Ele está aqui, ó, a mente. Ele que analisa todos os sentidos que vêm de fora, de todos os sentidos, junta lá dentro e lá do seu gabinete, ele dá o comando, a ordem, o corpo cumpre. Tem coisas que esse presidente manda fazer que você nem toma partido. Por exemplo, as funções internas. Você não fica falando, rim, funciona agora, filtra para mim. Estômago, faz a digestão. O caminhar, você não diz, vou dar um passo, 2 passos. Existe um sistema funcionando, recebendo ordem. Então, eu vou perguntar para vocês. Se vocês quiserem falar com o presidente do país de vocês hoje, vocês conseguem acessar a sala dele facilmente? Por que não? Por que não? Oi? Existe pré-requisitos, existe barreiras e existe defesas. Não existe? Mas existe um camarada, meu filho, que acessa essa sala presidencial e causa um mal danado às suas convicções, que você não tem noção, chamado medo. O medo não pede licença, o medo se instala na sua cabeça e você tem medo de envelhecer, medo de ser infeliz, medo de conseguir, medo de não ser suficiente, medo de ficar pobre e até mesmo medo de ser rico e não saber o que fazer. E existem outras pessoas que permitem que acesse essa sala que deveria ser guardada de uma maneira pior ainda. Através de uma caneta de um médico, um psiquiatra, um psicólogo ou qualquer outro. Passa numa bula, um remédio, você toma e esse remédio não pede licença para ninguém, vai lá para dentro da sua sala presidencial. Estou falando das drogas também, dos vícios, o alcoolismo e tudo mais. E faz um estrago imenso. E quem é o grande culpado disso? Quem é o grande culpado de você estar tomando 15 medicações diferentes? Quem é o grande culpado, meu filho, de você estar tomando remédios e outras coisas mais que ao invés de te curar, está te adoecendo em outras partes do seu ser, a não ser você?
Tudo isso aconteceu porque em algum estado da sua vida você permitiu o medo. Algum medo foi a causa da sua doença. Algum medo lhe fez você se tornar uma pessoa infeliz. E, consequentemente, os guardas que guardavam sua consciência abaixaram a guarda e se instalou o medo. E agora você se acostumou com o medo. E você esqueceu da essência divina que você trouxe. Porque por um instante, meu filho, se você permitir que o amor apareça na sala do presidente, na sala da sua mente, o amor pode ser numa pequena dosagem. Quando o amor emerge, o medo desaparece. Porque o amor é Deus. E uma vez que Deus se apresente diante de você, a certeza da onipotência dele faz com que tudo desapareça. Eu não estou mais só, e eu não estou com nada mais, nada menos do que Deus comigo. Não é a figura, é o amor, porque você sabe que o amor trata todo mundo igualmente. O amor não deseja ódio a ninguém. O amor é a coisa mais sublime, é a paz duradoura e eterna que há no universo. Então, quando o amor, e aí eu estou falando do amor próprio, quando o amor retorna à sua consciência, seu amor, e você começa a ter amor por você e dizer, ei, primeiro eu preciso cuidar de mim, do meu amor próprio. Eu preciso deixar de se preocupar se eu estou vivendo só. E preciso tomar a consciência que é necessário simplesmente viver. Só isso é preciso. E é isso que eu tenho me descuidado e não tenho feito. Eu não tenho tido alegria, eu não me divirto, eu não faço nada que me contente, que me alegre, eu faço sempre em função do outro, dos outros. Eu abro mão daquilo que eu gosto para agradar o que o outro gosta em mim, mas da maneira dele. E aí, navegar é preciso. Navegar por um oceano de águas conhecidas, o seu eu. Essa fonte de amor inesgotável que há aí dentro de você. E eu disse na palestra passada, o ódio, as coisas estão no mundo, não está em você, meu filho, está aí fora, é você que permite que entre. Então está na hora de você abrir a candeia, os seus olhos, e não há necessidade de ninguém clarear sua mente, muito menos clarear seu interior, não há necessidade disso, você é uma fonte de luz. Abrir as candeias e iluminar-se de dentro para fora, e aí tudo vai ficar visível. Nada mais vai te dar medo, porque você se torna o senhor da sua caminhada. Eu estou fazendo a minha caminhada e não estou nem um pouquinho preocupado com as pessoas falando se eu tenho que ser feio ou bonito, se eu caminho de um jeito ou de outro. Em outras palavras, meus filhos, eu estou dizendo para que vocês tenham consciência de a cada momento analisar que tipo de bicho está manifestando em vocês. Que tipo de animal está presente nesse instante na sua vida? Tem dias, meus filhos, que vocês amanhecem como águias, observadoras, atentas, que agarram a oportunidade, agarram tudo que necessita e alça voo novamente, não importa o peso, você sabe que você consegue. E voa. Mas há dias que você está como um burro, meu filho. Um burro. E um burro não significa falta de inteligência, ao contrário, é teimosia. O burro empaca e não vai. São as pessoas que dizem, eu não mudo. Eu sou assim. Eu nasci assim. Mentira, você nasceu limpo. Você nasceu perfeito. Mas aí, em alguns momentos, em alguns dias, sem você perceber, meu filho, você está uma galinha. Sabe? Só ciscando para trás e procurando, meu filho, só coisa
ruim para você colocar para dentro de você. E está cantando de galo ainda. Cantando de galo. Aí tem um dia pior ainda. Tem dia que você manifesta o pato. Voa mal, canta mal, anda desengonçado, e vou falar uma palavra que todo mundo conhece, que todo mundo faz, caga muito. É para todo lado. Não tem firmeza em nada que faz, meu filho. Não consegue fazer nada. Voar de qualquer mal. Cantar, uma tristeza. Caminhar desengonçado. E fora as cagâncias. E eu poderia continuar no mundo animal aqui bastante, hein? Mas você não é nada disso, meu filho. Você pode ter todos esses animais e todas essas forças e todas essas manifestações guardadas dentro de você. Mas você não é isso. Você é algo divino. Algo que não deveria passar por dor nenhuma. Algo, meu filho, que não deveria se preocupar com o dia de amanhã e muito menos se entristecer com o que acabou de acontecer. Já aconteceu, você não tem domínio sobre o passado e muito menos certeza do que virá depois. Mas o instante mágico é aqui, agora. Nesse instante eu estou em contentamento comigo, eu estou pleno comigo ou eu estou sendo ainda manipulado pelos elogios ou pelo aquilo que as pessoas dizem de mim? Porque é duas faces da mesma moeda. Assim como as pessoas podem te colocar num pedestal e te colocar na mais alta das condições humanas, o ser humano é capaz de te colocar para baixo do mais baixo nível possível. Mas você tem que entender que o que as pessoas dizem sobre você é uma moeda, que às vezes é para te valorizar e às vezes é para tirar totalmente o seu valor, mas não pegue essa moeda. Essa moeda não é sua. Essa moeda está passando de mão em mão. Não guarde ela, passe para frente, passe adiante. Espere aquilo que tem valor, que não virá de fora, mas virá de dentro. Então, quando você, meu filho, conseguir se enxergar no instante, com solitude, cheio de si, você não terá medo de solidão. Você entenderá que tudo se passa por você, com você e para você. O outro poderá ter uma dimensão da sua alegria, mas ele não poderá sentir a alegria que você sente. O outro poderá até imaginar a dor que você está sentindo, mas ele jamais sentirá a dor por você. A dor é sua. A alegria é sua. A tristeza é sua. E a alegria é sua. Voltando em Confúcio, que começou dizendo que as pessoas tolas falam sobre as outras pessoas. Imaginemos que duas pessoas caminham e uma tem um presente na mão e a outra tem também, se encontram e uma troca o presente com a outra e segue. Agora imaginamos que essas duas pessoas vêm novamente e uma tem uma ideia e o outro tem outra ideia. E eles passam, se cumprimentam, se abraçam e trocam a ideia um com o outro e vão embora. Um homem foi para cá com 2 ideias e o outro foi para cá com 2 ideias. Eu estou querendo dizer com isso. Quando Confúcio diz que as pessoas tolas falam das outras, é exatamente isso que você é. Se você viver falando, cuidando da vida do outro, falando mal do outro, observando o defeito do outro, ou até mesmo colocando qualidade no outro, você é um tolo, é o outro. E você? Esqueceu de você? Você esqueceu de você, meu filho? Você é um tolo. Ou então você é uma pessoa comum, que fica falando de coisas, de grandeza, de bens materiais. Eu tenho casa, eu tenho carro, eu tenho isso, eu faço aquilo. De acordo com a
A história do judeu e do cristão, Deus, o Todo-Poderoso, fez o mundo em 6 dias e descansou no outro. É o Deus mais fraco que eu já conheci até hoje em toda a existência. Um Deus todo-poderoso que depois de 6 dias de trabalho já cansou. E foi para o cansaço e até hoje não voltou, não fez mais nada. Você acha que Deus é isso, meu filho? Que Deus lá tem necessidade de descansar? Isso é tolice. Ia ser comum demais, é um Deus comum demais. Agora, quando você, meu filho, se enquadra e aprende a subir esse degrau e se torna uma pessoa que fala sobre ideias, nenhum problema vai ancorar no seu porto da sua vida, porque antes que o problema se apresente, você já encontrou uma saída. Quando o problema bater a margem, bater a praia da sua ilha, você não estará mais lá, você já navegou para outros mares. Quando a necessidade vier à sua porta, não te encontrará, porque você não estará mais lá. Porque você é uma pessoa que tem ideia sobre prosperidade, sobre bem viver, sobre relacionamentos. Isso sim é ser magnífico. É ser um co-criador da sua existência. Crie ambientes, meu filho, onde você consiga viver harmoniosamente com todos. Com todos. Mas principalmente que você se sinta bem. Você. Amor próprio. Amor próprio. Mas você só conseguirá chegar nesse estágio, nesse êxtase, se você não tiver nenhum medo dessa solidão que a multidão lhe impõe. Medo de perder as coisas. Ninguém perde nada, tudo é seu. Tudo está em você e está com você. Tudo que te vier fora é benevolência da vontade da fonte criativa, gratidão do universo por você existir e fazer parte dele, e méritos dos seus talentos. Méritos dos seus talentos. Eu venho batendo nessa tecla já 2 palestras. É muito bonito as pessoas ouvirem as palestras e... Mas o intuito das palestras vai além disso. O intuito das palestras não é gritar com vocês, porque o mundo já está barulhento. O intuito das palestras é ser uma brisa para aliviar esse calor intenso que você tem vivido. O calor de um deserto. Então a brisa é necessária para que você se refresque no frescor do amor divino que há em você. E aí não sinta mais sede, porque as pessoas sentem sede. Tem sede de ganância, tem sede de fartura, tem sede de amor, tem sede de saúde. Porque vivem nesse condicionamento, meu filho, do mundo. De achar que tem que estar o tempo todo aparentemente bem disposto para que os outros digam que você está bem. Você está fazendo só um personagem de um teatro que ninguém vai bater palma para você. Porque mais cedo ou mais tarde um observador vai tirar todinha a sua fantasia. Aquele que está atento vai olhar para você e vai dizer, você está fingindo um personagem. Você não é essa pessoa durona. Você não é essa pessoa que acha que é imbatível. Há fraqueza em você também. Há tristeza em você também. E há. Mas só são estágios. Que só acontece porque você está vivendo a vida no exterior e não no seu interior. Você está permitindo que o seu presidente receba qualquer um lá em cima. A porta está escancarada, meu filho. Lá entra, meu filho, pessoas que vêm pedir de tudo, principalmente mendigância. E os conselheiros que estão indo até o seu presidente, até a sua mente, eles são péssimos.
Eles não são conselheiro, eles são criadores de boato. Sabe? Eles criam boatos. Boatos sobre você. Dizem que você está velho. Dizem que você não é mais o mesmo. E não é mesmo. Porque você é um ser em movimento. Você ainda não é aquilo que você veio para ser. O ser que você veio para ser está esperando você. Você é essa coisa aí, ó. Essa coisa que te causa infelicidade, mas você aceita esse personagem para poder agradar aos outros. Você é um pouquinho de cada pessoa que se relacionou com você. Você é um pouquinho do teu pai, da tua mãe, do teu avô, da tua avó, do teu professor, da pessoa que você gosta, da pessoa que já te fez mal. Você é um pouquinho de todas essas outras coisas, mas menos uma vírgula, uma partícula daquilo que você realmente é. Porque em vez de você manifestar o divino que há em você, você fica manifestando esses animais, esses bichos em você. Um dia você é uma graia, tagarela. Um dia você é um papagaio que fica imitando, repetindo tudo. E como tem papagaio na vida, hein, meu filho? Como tem? Você vai conversar com a pessoa, ela não tem diálogo, ela não tem linguagem própria. A linguagem dela é dos outros. Olha, eu estou ferrado. Olha, eu estou muito mal. Ele só sabe falar isso, ele aprendeu, ouviu isso. Olha, estou em crise. Isso aí, meu filho, é o lado animal seu. Você não veio para ser um animal, você veio para ser luz a esse mundo. Você veio para ser luz. Mas aqui implantaram medo. E você tem medo de viver só. E hoje eu estou ensinando que você tem que inverter. A regra é só viver. Só viver. E esse viver só é possível nesse instante. É agora, nesse instante, que você tem consciência de como está a sua vida. Agora. Há uma hora atrás pode ser que sua vida, você pensava que sua vida já iria acabar ou que sua vida estava boa. E depois de algumas reflexões, você chegou nesse instante e disse, minha vida precisa mudar. Sua vida não vai mudar, meu filho. Sua vida, ela é estática. Vida é vida e é eterna. O que precisa mudar são seus conceitos. O que precisa mudar são suas atitudes. O que precisa mudar são suas convicções. E principalmente o que precisa mudar é a maneira de você olhar para o universo e ser grato por você existir nesse instante. O que você precisa fazer é desmantelar todas essas crenças que há em você. Eu vivo falando isso. Comece a escrever você, meu filho. Comece você a escrever. Não em papel, meu filho, mas no universo, no lugar onde você vive. Comece a escrever uma história bonita a respeito de si próprio. Para que as pessoas tenham interesse em você. Porque você é uma fonte de saber. Saber o que? Aquilo que elas não sabem. O que elas não sabem? Aquilo que está nelas. E não vem à tona porque o medo não deixa. E o que é isso, seu Pena? Uma única coisa. O amor próprio. Elas não se amam. Elas necessitam que alguém ame elas. Elas não têm elogio próprio, elas não têm convicções de nada, das qualidades dos talentos dela. Ela precisa que alguém fique afagando o seu ego e dizendo, você é uma pessoa boa. Você é uma pessoa isso, você é uma pessoa daquilo, meu filho, isso são coisas dos outros, não é seu. E aquilo que for seu não precisa ser dito. Não precisa. Porque você está falando para morto, as pessoas estão tão atordoadas, meu filho, com qualidade, personalidade, caráter que emprestaram para eles, que eles não sabem o que é viver. Eles estão por aí, perambulando, mendigando, sofrendo, criando problema, destruindo a paz, destruindo relacionamentos, trazendo problemas de fora para dentro da sua casa que você não tem nada a ver com isso. Esses são os caminhões de lixo humano que vem por aí, meu filho. Vem na sua casa e despeja um monte de lixo, um monte de problema que eles criaram. Eles criaram, eles que resolvam.
Mas então eu não tenho que fazer nada, seu Pena? Faça, mas faça por você. A partir de você é possível mudar alguém. Quando as pessoas observarem que sua vida é uma vida de retidão, que você sempre, meu filho, está num condicionamento, haja o que houver, mas está com um sorriso no rosto. As pessoas perceberem que você não é um mendigo que fica pedindo as coisas ou fica reclamando da vida, as pessoas vão falar, esse ser é diferenciado, é assim que eu gostaria de ser. E aí ele começa a busca. Aí ele dá o grande salto quântico e pula para dentro da escuridão. Da escuridão para os outros, mas da iluminação para ele, quando ele pula para dentro. Quando ele sai para navegar com precisão. Eu sei aonde eu quero chegar. E eu me preparei para essa minha viagem. A vida, por incrível que pareça, meu filho, ela precisa sim de alguns planejamentos. Você não pode ser descuidado com a sua vida. É responsabilidade sua cuidar desse corpo. É responsabilidade sua, meu filho, vencer por você, para você e com você. O vencedor é você, não é o outro. Como o derrotado também vai ser você, não o outro. Quem vai se decepcionar, não se preocupe com decepção alheia. Ai, fulano ficou decepcionado comigo. Não é não. Ele está te induzindo você a se decepcionar com você. A decepção não é do outro. Do outro é julgamento. Ele julgou que você não foi capaz. É problema dele, é julgamento dele. Você não tem que se decepcionar. Agora, quando você se decepciona consigo, meu filho, alguma coisa tem que ser feita. Aqui e agora. É no agora que eu começo a minha mudança. É no agora que eu vou começar a minha jornada. Eu trouxe sementes. Várias sementes. Eu tenho várias possibilidades. Eu só preciso escolher a semente certa. E sou eu que sei quanto tempo eu preciso para que essa semente me dê um novo fruto. Então eu plantei a semente e tenho convicção, eu sei o tempo que levará. Então aquela semente está plantada, vou atrás de outra coisa. Vou sair do estágio da observância, de observar o que as pessoas estão dizendo, sair do negócio de pensar que o outro tem e eu não tenho, e eu vou para outra, eu vou para a sabedoria. Eu vou ter ideias novas, eu vou ter novas maneiras de levar a minha vida para que eu não caia mais em nenhuma tristeza. O princípio básico para que tudo dê certo na sua vida. Respeite a individualidade do outro. Você vive num mundo de coletividade, mas só está no mundo de coletividade, mas você é indivíduo da sociedade. Então, para que você seja respeitado na sua individualidade, meu filho, respeite a individualidade do outro. E olhe para o outro não como um estranho, mas para algo conhecido. Uma outra parte de você habita no outro. Você já viu luz fazer sombra? Não. Luz produz clarividência, claridade. Sombra é quando algo impede a luz. Então, quando, meu filho, o outro te disser alguma coisa ou o outro fizer alguma coisa que você não goste, significa que você está impedindo a sua luz e está se refletindo no outro. Então, tudo que o outro lhe diz lhe causa raiva. Tudo que o outro lhe diz lhe causa isso e lhe causa aquilo. Cuidado, porque o outro nada mais é do que o reflexo que você não percebe em si. Então eu gostaria que vocês saíssem daqui, meu filho, desse nosso breve encontro, bem definido e bem decidido. Abandonar de vez a solidão. Abandonar de vez e não se condicionar à ausência dos outros. Mas abraçar com toda a sua grandeza, a sua solitude, a sua presença. Sinta-se presente, meu filho, na vida. Sinta-se presente a esse instante. Mas principalmente permita render-se ao Deus da cura, que é você próprio. Renda-se à sua cura, meu filho. Essa cura, ela vai ser demorada. Há muitas feridas que o outro abriu porque você permitiu.
Há muita, meu filho, você tem deixado se machucar pelas palavras dos outros. Você tem se permitido, meu filho, machucar-se porque você troca pedrada com o outro. O outro fala A, você vai no B, o outro vai no C e as pedradas vão. Jogue as pedras fora, faça das pedras, meu filho, uma calçada para você caminhar, de mãos dadas. Ocupe a mão com a mão do outro. Não deixe espaço para que o outro tenha espaço para carregar pedra ou alguma coisa para te ferir. Deem as mãos um ao outro e caminhe sabendo que eu respeito a individualidade do outro porque o outro respeita a minha individualidade. Mas eu com ele sou mais do que só. Eu com ela sou mais do que só. E nada é meu, a não ser aquilo que eu possuo. E eu sou uma mina de amor. Aqui dentro em mim, há paz. Por mais que ali fora, meu filho, as intempéries da natureza, por mais que ali fora o sistema da sociedade, por mais que ali fora as necessidades humanas estão num furor danado, haja o que houver, é fora. Aqui dentro está tudo bem. Aqui dentro o meu xamã espiritual está realizando as curas naquilo que as minhas feridas que eu permiti me causaram. Aí um ser curado, meu filho, um ser em perfeito estado consigo mesmo, curado do corpo e da alma, atrai para perto de si pessoas saudáveis também. Ninguém quer ficar perto de uma pessoa doente. Fica por necessidade, fica por obrigação ou fica por dó. Mas perto de pessoas saudáveis, as pessoas se sentem bem. Onde há pessoas saudáveis, há bom ambiente. Onde há pessoas saudáveis, há diálogos de ideias, de projetos, de futuro, mas principalmente de contentamento com aquilo que a vida se apresenta naquele instante. Deixem de ser duros, meus filhos. Não manifeste essa natureza de pedra em você. Não manifeste mais isso. Não manifeste essa natureza de espada, meu filho, de ferir as pessoas. Não permita que isso saia de você, isso não pertence a você. Que cada um que vier até você encontre em você um solo fértil, aonde ele possa plantar as suas expectativas, aonde ele possa depositar a semente do amor dele em você, porque sabe que você é um solo fértil e dessa união vai brotar flores e dará fruto. Porque é isso que vocês são, terra fértil, não terra de deserto, não terra de pedra, não terra de areia, não lamaçal. Porque às vezes as pessoas se manifestam como uma terra de lamaçal, as pessoas chegam perto de certas pessoas, meu filho, e se sujam, e se afundam e não conseguem sair, é uma areia movediça. Se você estiver passando por esse processo, se recomponha, você não é isso. Você é um solo fértil, onde tudo que for depositado em você com amor e certeza, dará fruto. Você é uma terra, meu filho, viva. Você não é uma terra estéril. Mesmo que não tenha dado certo as coisas na sua vida até o dia de hoje, isso não quer dizer nada. É porque as pessoas que semearam expectativa em você trouxeram também sementes mortas. Elas não tinham conhecimento sobre a verdadeira semente. Elas não conheciam o amor. Essa é a única semente que o Criador deseja que seus filhos semeiem no coração do outro. Amor, amor, amor. Essa semente gerará árvores maravilhosas com flores e fruto das mais diferentes espécies. E os pássaros virão até você e cantarão. Aí esses animais que outrora habitavam seu interior virão se alimentar dos seus frutos, mas só virão se alimentar, mas não farão parte mais da sua vida. E você, de uma vez por toda, nunca mais se sentirá só.
E nunca mais terá a convicção que está vivendo só, mas terá a convicção de que o necessário é só viver, basta. O resto é ilusão. Creia nisso, porque assim é.